E aí, pessoal do Explica Enem, aqui é o Henrique mais uma vez com vocês. E hoje a gente vai continuar no nosso debate sobre transformações de estado físico e já introduzir um pouquinho da parte de propriedades coligativas, ainda numa perspectiva um pouco mais qualitativa, para a semana que vem podermos atacar a parte quantitativa desse fenômeno. Então a gente já trabalhou no nosso último encontro com a parte de vaporização, né, a questão de pressão de vapor e transformação líquido-vapor. E hoje a gente vai trabalhar, obviamente, com todo mundo junto, e isso passa por inserirmos o congelamento de líquidos. Então, se a gente observar aqui nesse diagrama de fases, né, que é como a gente consegue colocar as três fases possíveis num mesmo diagrama, aqui de pressão por temperatura, a gente observa que tudo faz sentido, né, em questão de estar tudo interligado. Quando a gente trabalha com as transformações sólido-líquido, líquido-vapor, aqui, por exemplo, se a gente observar essa curva em laranja, é justamente aquela curva de pressão de vapor, né, ou como está colocado aqui, a curva de vaporização ou condensação. A gente sabe exatamente como é que a gente consegue, tanto por efeito de pressão quanto por efeito de temperatura, trocar a fase de líquido para vapor, o estado físico de líquido para vapor, também naturalmente sólido para líquido e líquido para sólido, e em situações muito específicas, sólido para vapor ou vapor para sólido. Além dessas curvas que regem as mudanças de fase, né, tem também aqui nesse diagrama de fase o que a gente chama de ponto triplo, que muito intuitivamente a gente já entende que é o ponto em que há a coexistência das três fases possíveis. Aqui a gente está num ponto que temos a substância em estado sólido, também em líquido e também em vapor. E aqui a gente vai relembrar do nosso estudo de gases, o ponto crítico, né? Que é o ponto a partir do qual a gente não consegue mais liquefazer, ou seja, transformar a nossa vapor em líquido, somente por compressão. A gente não consegue mais simplesmente através de um efeito de aumento de pressão, transformar a nossa substância de vapor em líquido, e daqui para frente é simplesmente a nossa definição de gás e não mais de vapor. Se a gente for relembrar aqui alguns conceitos interessantes, o nome, né, dessas transformações, a transformação sólido para líquido é chamada de fusão, ao passo que o reverso, né, de líquido para sólido, é chamado de congelamento. De maneira similar, líquido para vapor é a vaporização, e aí a gente lembra que pode ser por evaporação ou por ebulição, como a gente discutiu na aula passada. E, de maneira reversa, a condensação é a transformação vapor para líquido. E, por fim, temos aqui a transformação sólido-vapor, que é um pouco mais rara, né? Que tanto a sólido para vapor quanto a vapor para sólido é chamada de sublimação ou ressublimação. E aí aqui a gente pode lembrar que, por exemplo, algumas substâncias bem do nosso dia a dia que sofrem sublimação podem ser a naftalina, né, que é aquelas pastilhas com o intuito de limpeza, ela passa de uma daquela forma sólida para vapor direto, e também o gelo seco, né, um muito comum, aquele gelo que usa para refrigeração. A gente observa que ele sai daquela forma de cristal dele direto para o seu vapor, sem passar pelo seu líquido normalmente. Então a gente tem esses casos de sublimação. E aí é muito interessante que a gente consegue, a partir desse diagrama de fase, né, do congelamento de líquidos, a gente consegue explicar, por exemplo, esses rastros que a gente observa nessa figura quando a gente observa um patinador de gelo, né, passando com os seus patins sobre uma superfície de gelo. Se a gente pegar o diagrama de fases da água aqui nesse exemplo, a gente vê que quando as lâminas tocam o gelo, a gente tem um aumento pontual da pressão naquela superfície, naquele rastro, né, justamente no contato entre as lâminas do patins e o gelo, de maneira que há um aumento da pressão. Então, o gelo que estava sólido, ele vai para o estado líquido unicamente por aumento da pressão. A gente não muda na temperatura, é uma transformação isotérmica. E aí ele troca de fase, ele passa para a circunstância em que a água vai estar em estado líquido. E aí, em seguida, quando o patinador desliza e não está mais exercendo aquela pressão, a pressão volta à pressão atmosférica, ela volta a cair, e aí, de novo, o gelo volta a se solidificar. Então é por isso que, por exemplo, a pista de patinação ela não derrete totalmente, ela vai derreter muito especificamente nos pontos em que há o aumento da pressão por conta do peso do patinador suportado nas estreitas, né, nas finas lâminas do seu patins. E aí a gente vai introduzir agora
como eu falei, vai ser uma introdução qualitativa para a gente trabalhar com a parte quantitativa das propriedades coligativas na aula que vem. É simplesmente o que acontece quando a gente adiciona solutos não voláteis, por exemplo, algum tipo de sal, em alguma solução. Se a gente pegar esse diagrama de fase aqui que está um pouco mais completo, a gente observar que essa curva laranja é de solvente puro, ao passo que a curva 2, né, é com uma solução, né, o solvente adicionado após a adição de algum soluto não volátil, é importante ser um soluto não volátil, a gente observa que ela tem um deslocamento aqui no sentido de ser diferente da solução, na verdade não, né, do solvente puro. A gente observa aqui três efeitos. Há uma diferença na pressão de vapor do nosso líquido, né? Observem como há uma diminuição da pressão de vapor do nosso líquido. Também há um aumento da temperatura de ebulição, um ΔT ebulição aqui no sentido de aumentar a temperatura de ebulição. E também um ΔTC, que é uma diminuição da temperatura de congelamento em relação ao solvente puro. E aí, isso aqui, fisicamente, né, qualitativamente, significa que as partículas do soluto não volátil meio que atrapalham as mudanças de fase do nosso líquido. Né? Se você pensar que houve uma diminuição da pressão de vapor, um aumento da temperatura de ebulição e uma diminuição da temperatura de congelamento, a gente sente que, né, a gente consegue perceber intuitivamente que a adição de partículas sólidas, né, que inicialmente são sólidas ou solutos não voláteis, elas, de novo, atrapalham as moléculas de solvente puro a trocarem de fase. Então, se você tiver esse entendimento de o soluto atrapalhar as mudanças de fase do solvente, você sempre vai conseguir ter uma ideia boa dessas propriedades referentes às mudanças de fase em soluções de solutos não voláteis. A gente pode dar nome aos bois e saber que a adição de um soluto não volátil a um solvente puro causa, primeiro, o abaixamento da pressão de vapor, que a gente chama de efeito tonoscópico, que é associado justamente àquele ΔP, aquela variação da pressão de vapor. Há um aumento da temperatura de ebulição, que a gente chama de efeito ebulioscópico, que está associado àquela variação da temperatura de ebulição. E também, por último, a diminuição da temperatura de congelamento, que é o que a gente chama de efeito crioscópico, associado ao abaixamento da temperatura de congelamento. A gente vai tratar isso aqui matematicamente, quantitativamente, nos nossos encontros da semana que vem, mas por enquanto é importante ter uma ideia conceitual do que acontece numa solução quando você adiciona um soluto não volátil. Então vamos atacar agora alguns exercícios. Primeiro exercício da PUC de Minas Gerais, e tem algumas coisas, aqui é um exercício conceitual, tem algumas coisas para a gente trabalhar. Tendo em vista o momento em que o líquido se encontra em equilíbrio com o seu vapor, leia atentamente as afirmativas abaixo. 1. A evaporação e a condensação ocorrem na mesma velocidade. 2. Não há transferência de moléculas entre o líquido e o vapor. 3. A pressão de vapor do sistema se mantém constante. E 4. A concentração de vapor depende do tempo. E das afirmativas acima, identifica as incorretas e temos as alternativas para a gente marcar. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é lembrar o que é o equilíbrio termodinâmico. Né? Por isso que eu coloquei essa questão, para a gente recuperar o conceito, né, de equilíbrio termodinâmico. A gente lembra daquele gifzinho que eu mostrei para vocês na aula passada, que tem justamente um movimento entre a fase líquida e a fase vapor, no sentido de sempre há transformação líquido-vapor, ao passo que há também transformações vapor para líquido. Então, o equilíbrio termodinâmico é definido justamente quando a taxa de evaporação é igual à taxa de liquefação, ou seja, a mesma quantidade que está sendo evaporada é a quantidade que está voltando à fase líquida. Então, tendo essa concepção clara na nossa cabeça, a gente consegue fazer esse exercício bastante facilmente. Então, a alternativa 1, ela está correta justamente pela definição de equilíbrio termodinâmico, a evaporação e a condensação ocorrem na mesma velocidade ou na mesma taxa. Né? Talvez velocidade não seja o termo mais correto atualmente, talvez seja taxa, mas aqui no sentido de unidade por unidade de tempo, unidade digamos assim, de transformação de estado físico por unidade de tempo. Então ela está correta. Alternativa 2, desculpem, afirmativa 2. Não há transferência de moléculas entre o líquido e vapor. E está errado porque há sim transferência. A gente consegue observar pelo GIFzinho que tem sempre esse equilíbrio dinâmico, esse equilíbrio microscópico dinâmico. Então essa alternativa está incorreta. Há sim transferência entre líquido e vapor. 3.
A pressão de vapor do sistema se mantém constante, está correto também, justamente de novo pela definição de equilíbrio termodinâmico, a quantidade de moléculas em estado vapor não se altera, ou seja, a pressão de vapor não se altera, ela se mantém constante. E a 4, a concentração de vapor depende do tempo, está falso, não depende mais do tempo. A partir do momento em que há o equilíbrio termodinâmico, não há mais dependência do tempo. Então essa alternativa está falsa. E aí aqui você não pode escorregar na casca de banana, ele quer as alternativas incorretas, e as incorretas são 2 e 4, letra B de bola. Próximo exercício da FUVEST. O diagrama esboçado a seguir mostra os estados físicos do dióxido de carbono em diferentes pressões e temperaturas. As curvas são formadas por pontos em que coexistem dois ou mais estados físicos. Justamente como a gente discutiu, a curva é justamente a transição de fase. O método para a produção do gelo seco, CO2 sólido, envolve 1. Compressão isotérmica do CO2 gasoso, inicialmente a 25 graus Celsius de 1 atm, até passar para o estado líquido. E 2. Rápida descompressão até 1 atm, processo no qual ocorre forte abaixamento da temperatura e aparecimento do gelo seco. Em 1, a pressão mínima a que o CO2 deve ser submetido para começar a liquefação a 25 graus Celsius é Y. E, em 2, a temperatura deve atingir X. E ele pede os valores de Y e X, respectivamente. Então, isso aqui a gente precisa ir com bastante calma para não se bananar. Primeiro, vamos marcar o ponto aqui de início, né? Que é justamente 25 graus Celsius e 1 atm. E aí ele falou que o exercício fala que tem uma compressão isotérmica do CO2, ou seja, a gente vai aumentar a pressão, manter a temperatura, até passar para o estado líquido. A gente precisa subir a pressão aqui em linha reta, ou seja, mantendo a temperatura constante, até tocarmos na curva vermelha em que há a transformação entre gás e líquido. Então a gente faz exatamente isso. Essa linha preta tracejada é o processo 1. E aqui, a partir desse ponto, que é justamente onde há a mudança de fase, a gente descobre que a pressão Y é 67 atm. Basta rebater no eixo das ordenadas e ver que essa pressão é 67 atm. E aí ocorre uma rápida descompressão até 1 atm, ou seja, a gente vai voltar até 1 atm de maneira rápida, mas também há um forte abaixamento da temperatura. Então a gente vai andar também no eixo das abscissas até observarmos a formação do sólido, né, do gelo seco. E a gente observa que em 1 atm, essa temperatura é justamente menos 78 graus Celsius. A gente observa que em 1 atm a gente precisa ir a menos 78 graus Celsius, ou seja, de fato ocorreu um forte abaixamento da temperatura e o sólido começa a ser formado a essa pressão de 1 atm a partir de menos 78 graus Celsius. E aqui a gente observa como é que o gelo seco é utilizado amplamente para refrigeração de sistemas. Então, a gente observa que, de novo, recapitulando, a pressão Y é 67 atm e a temperatura X é menos 78 graus Celsius. Letra D de dado é a nossa resposta correta. E aí, por fim, o nosso último exercício da semana, o gráfico abaixo da Federal de Pernambuco, o gráfico abaixo representa a pressão de vapor nas ordenadas em atm em função da temperatura nas abscissas, em graus Celsius de 3 amostras, 1, 2 e 3. Se uma dessas amostras for de água pura e as outras duas de água salgada, o que podemos afirmar? E aí temos que julgar as alternativas e ver qual é a correta. De novo, a gente sabe que quanto maior a pressão de vapor, mais volátil é o líquido, menor é a temperatura de ebulição. Então, se a gente observar as curvas 1, 2 e 3, a gente sabe que a maior pressão de vapor é a do líquido 1, então é o líquido mais volátil, e ele vai apresentar naturalmente a menor temperatura de ebulição. E também, como a gente observou naquela adição dos solutos não voláteis, a gente sabe que a adição de soluto volátil causa uma diminuição da pressão de vapor. Então a gente já sabe de cara que 1 é a água pura, 2 e 3 são as amostras de água salgada. Então a gente sabe que 2 e 3 tem que ser pela adição de soluto não volátil, menos voláteis do que 1. Então, 1 só pode ser a água pura, e a gente vai julgar as alternativas. A amostra 1 é a amostra de água salgada, não é a de água salgada, é a de água pura. A amostra 1 é a amostra mais volátil, essa é a alternativa correta, ela é que tem a maior pressão de vapor, então essa aqui já é a alternativa correta. Então vamos ver por que as outras são erradas. A amostra 2 é mais concentrada que a amostra 3, a gente não sabe responder isso aqui ainda, porque a gente não avaliou quantitativamente isso, mas eu posso falar para vocês que quanto maior a concentração, maior o abaixamento. Então, o abaixamento da pressão de vapor. Então, a amostra 3 é mais concentrada que a amostra 2 e não a amostra 2 mais concentrada que a amostra 3.
A amostra 1 é a menos volátil, isso está incorreto, ela é a mais volátil, porque ela é que apresenta maior pressão de vapor. E na temperatura θ3 em 1 atm, a amostra 2 ainda não entrou em ebulição. Isso é incorreto, porque a gente vê que o ponto de ebulição da amostra 2 ela é em θ2, que é menor que θ3, então certamente a 1 atm em θ3, a amostra 2 já entrou em ebulição. Letra B é a alternativa correta. Por essa semana é só, pessoal. Bons estudos e até a próxima.